gente, aqui estamos mais um dia, o Pimentão no estúdio. Ele nem esperou eu fazer, né, as minhas... Que ela já estava comentando, entendeu? Aí a gente antecipa algumas coisas. É a vergonha, coisas. Gente. Hoje ele tá tímido aqui na nossa programação. Sejam bem-vindos, Melhor Agora com vocês. Está no ar, entrando na sua casa, no seu trabalho, você pelas redes sociais. Que prazer ter a sua companhia. E agora diga, meu amado, porque estávamos com saudade. Pois é. O que aconteceu com você, que você está todo vermelhinho? Então, gente, eu fiz alguns procedimentos no rosto, um peeling, né? Depois de 10 anos a gente tem que fazer alguma coisinha. Posso pedir para a produção focar ou não? Foca, Fagner. Pega os detalhes que ficou bom. Tá dando uma descascadinha. Mas vai, eu ouvi olhar dizer, mais expressivo. Geralmente as pessoas que fazem esses procedimentos, elas falam que a gente tem que ficar feio para poder ficar bonito. Né? E eu aceitei essa frase e eu vi que realmente isso acontece. Mas você é muito bonito, meu amor. Obrigado, tá você ficando é linda mais também. ainda. Gente, olha, você que ainda não participou na nossa programação, nós queremos convidar a sua participação. Fala da onde que você está nos assistindo. Temos recebido vários recadinhos, várias mensagens e nós já agradecemos a sua participação. O pessoal que tem, né, desejado sempre boas-vindas, porque demoramos, mas nós retornamos aqui e hoje o nosso programa está demais. Vamos receber ela, né, meu amor? E eu estou em dívida com essa convidada. Está mesmo, pessoal, porque olha... Eu tô achando que eu vou transferir o seu quadro de visita do chefe para ela, porque ela tem cozinhado muito. Pois e esse chefe aqui, ó, gente, ó, tá mais tô ou devagar, menos. tô devagar. Mais ou menos. Eu acho que eu vou optar em fazer uma comida mais rápida para dar tempo, né, da gente gravar mais receitas. Mas bora lá, né? Bora o povo lá, conhece ela. Conhece ela, Amanda Chaves, que sempre faz um quadro especial aqui no nosso programa. Seja eficaz, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje, muito mais, porque tem novidades. Amanda, vamos se achegar, meu amor. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É muito bom, fico muito feliz em estar aqui com vocês hoje. Mais um momento que nós temos a oportunidade de falar sobre transformação. Uma fase que a sociedade, de modo geral, tem vivido. Processos e processos, fases e mais fases. E hoje nós vamos iniciar o nosso bate-papo falando sobre ser um agente de transformação. Muitos de nós desejamos ser transformadores, crescer, alavancar na vida, mas existem algumas coisas que nos atrapalham. E eu já gostaria de perguntar para você, o que é que nos atrapalha de transformar? O primeiro ponto, o primeiro sentimento que nós podemos trazer é o medo. É o medo do novo, é o medo que você vai enfrentar. E ao mesmo tempo é o conforto, né? Você está na sua zona de conforto e pensar, para eu sair daqui eu vou sofrer um pouco, vou ter que aprender. Eu falo que aprender dói, mas depois a gente tem um resultado. Então a gente tem que vencer o medo do novo e também estar disposto a passar por um processo de transformação para você poder ter a atitude de mudar toda a tua história, a história das pessoas que estão à nossa volta. E esse medo, ele... Nossa, nos impede de viver tantas coisas. Quantas pessoas nessa fase, né, que agora a gente sente que está passando a pandemia, mas fica um pouco volátil devido a algumas notícias que a gente recebe por aí. Mas o quanto todo esse momento, esses reajustes que a sociedade foi vivendo causou medo nas pessoas, medo de mudar. Sim, e nós temos que pensar assim, o medo, ele é algo inerente de qualquer ser humano. Todos nós temos medo. A diferença está em você querer enfrentar esse medo. O medo é algo natural, mas nós temos que ter uma essência de superar isso. Eu sempre falo assim, nós temos que saber de quem nós somos filho primeiro, né? Nossa identidade. Então, nós somos filho daquele que manda e desmanda, faz e desfaz. E o nosso medo tem que ser, a nossa vontade de vencer tem que ser superior ao nosso medo. Porque Deus sempre tem algo maior pra gente. E nós temos que estar dispostos. Eis-me aqui, Senhor. Faça sua obra em mim. E as coisas acontecem. E as coisas acontecem. Quantas pessoas que estão nos assistindo e têm medo de mudar, medo da transformação. E hoje talvez seja um sinal, né, de esperança para você se encorajar, se empoderar de força, de fé
e caminhar, avançar, porque Deus tem muito para fazer e nós vamos até compartilhar algumas das coisas que Deus tem feito na sua vida, em todos os projetos do Grupo Eficaz. E, Amanda, quando a pessoa ela se encoraja, quando ela toma atitude, o que acontece? Quais são os sinais ou o que fortalece, né, melhor dizendo, a pessoa a viver essa transformação que ela tanto deseja? Se eu falar assim, é fácil, não é mentira, né? Vamos ser bem honestos. Você passar por um processo de transformação, você querer fazer algo que seja bom para você e para todos à sua volta, é um legado que você vai deixar. Então, isso vai ter uma dor, vai ter ali um preço a ser pagar. Então, eu busco saber se aquele desejo que está semeado no meu coração, primeiro, se ele é a vontade de Deus. Ah, Amanda, legal, mas aí como que eu sei se esse desejo que surge no meu coração é a vontade de Deus? É muito simples. É algo bom, perfeito e agradável aos olhos de Deus? Você vai promover algo bom na sua vida, da sua família, das pessoas à sua volta e, em alguns casos, vai chegar a surtir efeito, né, positivo na sociedade a qual você faz parte, na comunidade que você está inserido? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas questões, pode acreditar que vai dar certo. Eu sempre digo assim, não é para você só sonhar, você tem que sonhar e se planejar. Então você teve um sonho, tem um sonho no seu coração, teve resposta sim para todos esses pontos que eu trouxe, agora vamos para o papel, vamos planejar. O lugar que você está hoje? Eu estou aqui e eu quero chegar aqui. Qual que é o caminho que você vai percorrer para chegar nesse ponto? No seu objetivo. Então você tem que traçar esse caminho. Quando você faz um planejamento, o ponto ele fica um pouco mais reto, né? Quando você não faz um planejamento e você não decide onde você quer estar daqui a pouco, você começa a fazer isso aqui com a tua vida. Tu anda, você vai chegar no mesmo lugar. Só que você vai demorar muito mais, você sofre muito mais. Então é melhor você ter um tempo de planejamento, conseguir visualizar o seu estado atual e onde você quer chegar. Faz um planejamento, faz um checklist. É casado? Compartilha com o seu cônjuge. Eu falo que quem é casado tem que estar em acordo, tem que ter a mesma visão, porque senão você caminha sozinho, é complicado. Você pode até ir mais rápido, mas não vai muito longe. Então eu digo assim, chama seu esposo, conversa. Se você for menor lá, for de menor, namora com seus pais, converse com seus pais. Ninguém quer nada melhor na nossa vida, desejo maior e melhor para a nossa vida do que nossos pais. Depois de Deus, eu falo que são os pais. Então tem que ter esse acordo, tem que saber onde você quer chegar e fazer um bom planejamento. Ter a bênção, né, dessas pessoas que fazem parte da sua vida é muito importante, né, meu amor? E sair da zona de conforto, né? Eu acho que as pessoas ficam muito acomodadas a viver a mesmice, aquilo, né, de sempre. E essa pandemia, de certa forma, veio para tirar as pessoas da zona de conforto. Porque eu vi que muitas empresas foram obrigadas à mudança, né? A ter que se adequar a um novo. Então isso é muito importante, a gente estar atento, ter essa sensibilidade para saber o que a gente tem que fazer nesse tempo, né? Às vezes não fazer essa meta, eu quero sair daqui para chegar ali e ponto final. Eu acho que a nossa vida é gradativa, é uma mudança sempre. Você concorda comigo? Vou começar assim, zona de conforto? O que é isso? Meu Deus. Então, se alguém vivia na zona de conforto até início de 2020, eu acredito que passou a desconhecer esse lugar. E eu falo que não existe lugar pior para um ser humano do que zona de conforto. Eu não vejo, nunca vi ninguém crescer, se desenvolver e trazer o seu potencial dentro da zona de conforto. É um lugar que mata todo o nosso potencial. E a zona de conforto é isso mesmo. Você determina algo, alcança, volta para outro lugar, porque aquele lugar você já alcançou, já entendeu. Porque eu falo assim, para você sair da zona de conforto, ele tem um processo, né? O primeiro processo a ser vencido é o medo. Aí o medo é tal. Depois a dor. Você vai passar pela dor do aprendizado. Aí você aprendeu, já está dominando aquela, né, nova situação, que já conquistou aquele novo objetivo. Você já começa a entrar novamente numa zona de conforto. Qual que é o próximo passo? Deus não nos fez para ficar parado. Né? A gente tem vários exemplos. Mar Morto é o quê? Uma água parada. O que a água parada faz? Nós temos que ser pessoas em constante movimento. E quanto mais a gente se movimenta, é incrível as coisas que acontecem à nossa volta. Eu falo isso por mim, assim, quanto mais movimento,
mais acontece. E às vezes eu falo, não, agora eu vou parar um pouco. Daí eu faço um movimento, ai, será que eu paro? Aí o meu marido fala, lá vai ela, né? Não vou te acompanhar, vamos embora. Qual que é o projeto novo? O que tem para agora? Mas a gente tem que ficar antenado às mudanças, né? Eu falo por experiência própria também, porque quando a gente começou e o primeiro CD que a gente gravou, de lá para cá foi o quê? Uns 9, 10 CDs, e a gente vê a mudança em todos os sentidos, mudança de voz, da imagem, da coloração, né, da arte do CD, da logo do CD, o nome. Tudo foi. Entendeu? Então a gente sempre fica nessa busca, né, por algo diferente, por algo novo, e a gente não para. Né? Eu me lembro que nós começamos com o nome que era Os Paranaenses de Cristo, na época. Né? E o meu pai colocou esse nome no nosso primeiro CD. Não era André e Felipe. Aí depois a gente foi adquirindo uma maturidade. Não, vamos colocar André e Felipe agora. Vamos mudar logo do nome também. Sabe? Então a gente vê esse crescimento e fica feliz, né? É combustível pra gente se animar e continuar mudando. É um processo de evolução. E como é bom a gente olhar para trás e falar, nossa, eu pensei em não fazer e olha esse resultado. É tremendo, né? Quando você também vê quantas pessoas são alcançadas por algo que você faz. Então, a gente não pode parar. Não podemos parar. Atitude para transformar. Essa é uma expressão que vocês têm usado muito no Eficaz. E como que surgiu? É claro que a gente já fica um pouco meio que óbvio, né? Porque a pessoa responsável do Grupo Eficaz, né, você leva muito essa identidade de transformação, de crescimento. E essa atitude para transformar, o que o Grupo Eficaz quer mostrar, quer se expressar para a sociedade? Muitas vezes a gente sonha, a gente busca algo, né, para alcançar, porém a gente não tem a atitude. Então, quando nós fomos, né, fazer todo esse rebrand da instituição, nós buscamos a essência da Eficaz. E a essência da Eficaz é isso, é você ter atitude para transformar de forma constante. Então, nós estamos aí nesses 2 anos sofrendo várias transformações, mas nós tivemos que ter atitude. Senão, nós teríamos parado no tempo e não responderíamos no mesmo nível, né, na mesma velocidade que hoje a sociedade tem pedido. E isso envolve tudo, envolve formas de aprendizado, formas de se trabalhar, tecnologia. E nós temos que trazer isso para dentro do nosso meio educacional, né, do que a gente faz parte. Então nós sentamos e falamos assim, atitude para transformar. E eu tenho para mim que em um determinado momento da minha vida eu achava que eu era uma pessoa ingrata. Porque a gente conquistava e mas dava para fazer um pouco mais. Eu falei, nossa, eu sou uma pessoa ingrata. E aquilo me incomodava um pouco, né? Até que um dia Deus usou uma pessoa e falou assim que nós temos que ser pessoas inconformadas. Aí eu falei, entendi. Então eu sou... Não sou tão fora. Entendi. Inconformada sempre, né? Não, fala assim, conformada nunca. Gratidão sempre. Então, assim, eu sou uma pessoa inconformada, mas eu carrego uma gratidão por tudo que Deus já permitiu que a gente conquistasse dentro do nosso meio profissional, dentro da nossa família. Então, nós temos que ser pessoas inconformadas, só que gratas. Porque tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Ou seja, é algo ruim, Amanda, aconteceu. Por que eu tenho que ser grato? Porque nesse processo, você é uma nova pessoa, você aprendeu, você se transformou. E quando alguém passar por aquilo, ou isso vai ser utilizado num próximo passo, né, para sua vitória, para sua conquista, mas quando alguém passar por aquilo, você vai ter autoridade para auxiliar aquela pessoa e ter empatia pelo que ela está passando. Então eu falo assim, vamos ser pessoas inconformadas, mas sempre, sempre gratas. E a atitude faz total diferença. Muita diferença. Hoje vocês têm vivido esses processos de transformação e essa nova identidade também, que a gente inicia no final de 2021 para iniciar 2022 com tudo. É isso. É isso. Uma nova identidade que mostra quem a Eficaz realmente é. Uma instituição moderna, uma instituição versátil, uma instituição que está sempre buscando fazer algo novo, né? E o porquê dessa logomarca, né, mudar. Antes a gente tinha ali um alvo, né,
Então a gente, quando começou a instituição, a gente pensava num objetivo, que era um alvo, e nós preparávamos os alunos, né, quem estava conosco, para alcançar esse alvo, esse objetivo. Hoje, gente, alvo é coisa do passado, né? Então, hoje é um check. Então, nossa logomarca começou ali com um check mesmo. Então, temos lá todas as metas para se alcançar nosso objetivo e vamos dar um check em cada meta e um objetivo que nós temos que alcançar. Rumo ao objetivo. Gente, tem até um vídeo que mostra um pouquinho dessa nova identidade que não só traz essa transformação de logo, né, mas também a transformação que rege o crescimento que a Eficaz vem traçando, desde conquistas de espaços no mercado, no Brasil, fora do Brasil. A gente estava numa palestra, né, que vocês apresentaram para todos os pais, os colaboradores, e nós ficamos assim muito admirados com o crescimento. Em tão pouco tempo, a Eficaz vem ganhando espaço no mercado, vem ganhando espaço no Brasil, credibilidade. E como que é isso? Parece que é assim, passo rápido, essas conquistas. Foi a vontade de vencer maior que o medo. Porque todos os processos nós tivemos medo, né? Uhum. Mas vamos vencer. Uhum. É um processo que ele foi rápido, se nós formos analisar. Nós estamos falando de 18, 19 anos de história. E ter hoje mais de 50 unidades, mais de 200 colaboradores diretos, fora os indiretos. Uhum. Atuar desde a educação, né, infantil até a pós-graduação. Então, tudo isso assim, exigiu muito da gente. Exigiu busca de conhecimento de forma constante, acompanhar o mercado, porque tudo acontece muito rápido hoje em dia. E a gente percebe assim, que a forma de se ensinar, quando você pega uma sala de aula lá de 1900 e bolinhas, Uhum. se você pegar uma sala de aula hoje, na maioria das instituições é a mesma sala de aula. É o mesmo formato. E nós temos que entender que, se você pegar hoje um processo, né, de produção, um formato de 1900, um formato atual, totalmente diferente. Você pegar um ambiente de trabalho, naquela época, agora, totalmente diferente. Então, como que as salas de aulas não acompanham isso? Nós estamos buscando de uma forma atrasada em relação a tudo que aconteceu na sociedade, porém de uma forma célere, né, de uma forma rápida, para que a gente possa assim, realmente trazer para nossas crianças ou para os nossos alunos de graduação uma visão do que o mundo espera deles também, né, em relação à parte como profissionais. Né? Muito bacana. Vamos para o intervalo rapidinho? Bora, já a gente E já volta. já a gente volta Fica aí. e vocês vão assistir um pouquinho mais do que a Amanda está dizendo aqui. Você ainda não matriculou seu filho em um colégio? Então esse é o momento que você estava esperando. Um colégio bilíngue, com programas que buscam desenvolver a liderança das crianças e entendimento comportamental, comprometido com o desenvolvimento do pensamento estratégico e empreendedorismo, além do melhor material educacional do Brasil. Conheça o Colégio Eficaz Eleve, antigo Colégio Evangélico. Venha conhecer um lugar seguro, com aulas presenciais e online, onde o objetivo é potencializar as habilidades e capacidades das crianças, buscando prepará-las para o mercado futuro. Agende sua visita pelo telefone 44 30 46 8600 ou pelo WhatsApp 44 98803 7304. E o papo tá bom hoje aqui, gente. Você tá aprendendo muito aí em casa? Com a Amanda é desse jeito, a gente aprende demais. E tem um vídeo, né? E nós estivemos lá no dia presente, a gente já viu muita coisa, mas tem muita coisa que a gente ainda não viu. Bora ver esse vídeo? Antes de ser, todo mundo precisa aprender. Essa é a atitude que transforma vidas e negócios. Foi assim, valorizando a educação, que desde 2005 somos a transformação na vida de milhares de pessoas. E agora é o momento ideal para transformarmos juntos as nossas histórias.
A Faculdade Eficaz nasceu de um projeto de conclusão do meu curso de administração. Ali eu tive que, no meu último ano, desenvolver um plano de negócios. E o contato mais próximo que eu tinha de uma empresa era de uma escola de preparação para concurso público. Eu fazia cursinho e na época nós não tínhamos muitos recursos, e para que eu pudesse ter acesso a esse cursinho, eu fiz uma troca de trabalho para ter essa bolsa. Então eu de manhã fazia minha faculdade, à tarde eu trabalhava nessa escola e à noite eu fazia o cursinho preparatório. Como eu não passei no concurso, eu fui revisitar esse plano de negócio juntamente com o Júnior e nós identificamos ali uma oportunidade. Porém, depois de um certo tempo, nós descobrimos que a escola a qual eu estava estudando, ela foi fechada e veio a informação que havia no centro de Maringá uma escola técnica que terceirizava as salas de aula. Naquela época eu fui conversar com o seu Pedro Simoneto, o antigo proprietário. Depois de várias tentativas, ele me deu a oportunidade para que a gente iniciasse a Eficaz. Na época, uma escola de preparação para concursos públicos. Isso foi em 2003. Depois nós decidimos abrir o Instituto Eficaz, com preparação para concurso público. Em 2006, nós tivemos um ano super difícil. Nós iniciamos a empresa sem muitos recursos, sem capital. Tudo que acontecia na empresa, quem fazia era eu e o Júnior. Então, nós quem panfletávamos, nós quem limpávamos, organizávamos horários de professores, recebíamos, fazíamos pagamento. Só que, de repente, as turmas de concurso públicos pararam, porque não haviam previsões de saírem novos concursos. E nós passamos 2006, um ano assim de muita, mas muita dificuldade. E por um momento eu pensei em desistir. Mas no momento que eu pensei em desistir, o Júnior falou que não. Aproximar o conhecimento da prática é eficaz. Por isso, somos referência no ensino aplicado à vivência, ao autoconhecimento e à rápida inserção de nossos alunos no mercado de trabalho, da infância à formação profissional. Com atuação desde o ensino infantil, fundamental e ensino médio, com foco no desenvolvimento pessoal e uma educação profissional, atendendo nos níveis de graduação semipresencial, pós-graduação à distância, cursos técnicos presenciais na área da saúde, cursos técnicos EAD nas mais variadas áreas e cursos de extensão, seja no modelo EAD e ou presencial. Sobre o Colégio Eficaz, estamos presentes na formação de cidadãos conscientes e profissionais especialistas desde cedo. No método inovador de ensino, as provas não são mais o foco e deram vez ao desenvolvimento constante, com avaliações dinâmicas, uso de indicadores com inteligência artificial que promovem o pleno desenvolvimento e performance dos alunos. A profundidade da educação por meio de tablets, uma ferramenta disponibilizada aos estudantes para alcançarem um mar de conhecimento imersivo e interativo. Somando a isso tudo, a correta aplicação na formação bilíngue, English for Real Life, dos primeiros aprendizados à escolha de uma carreira e à entrada no mercado. O colégio e a faculdade Eficaz preparam para um futuro com grandes possibilidades e oportunidades. A presença em todo o país tem como base a cidade de Maringá, no Paraná, e leva o método de ensino eficaz a todo o Brasil por meio dos polos e o ensino à distância. Nós fizemos um panfleto, né, que foi do concurso da Caixa Econômica. Foi o nosso primeiro concurso público que a gente pegou na época, que tinha saído, que a gente nem tinha saído ainda, né, o edital. E eu precisava fazer um panfleto para poder divulgar. E aí eu recordo que eu comecei a perguntar a um amigo ou outro quem sabia mexer no Core, e aí tinham dois alunos meus, né, que era o Robson e o Rafael. O Rafael falou que o Robson sabia, eu entrei em contato com o Robson. O Robson, não, sei mexer um pouco. Aí nós fomos até, tinha um computador que eu tinha acabado de comprar,
fomos em casa e a gente montou lá um panfletozinho da Caixa Econômica, um amarelinho. E aí concluímos ali a logo e eu mandei para a gráfica. Assim que chegou, eu saí panfletando na cidade toda, colei em tudo quanto é canto. Então, assim, o Robson foi um dos primeiros amigos aqui que ajudou a gente nessa primeira preparação aí do nosso cursinho. Aí depois nós entramos no espaço do que era o escritório, aí precisou de um site para poder entrar com pós-graduação online. Aí veio o Carioca e o Thales, amigos pessoal meu, e a gente montou essa estrutura e começamos a produzir algum material, que na época era aqueles DVD, né? E a gente ia no estúdio, filmava os professores, aí eu corria com os DVD na casa do Carioca para ele poder colocar no site. Então foi bem legal essa correria também. E quando nós fomos para uma estrutura maior, aí o Rafael, né, que é meu aluno, chamou o Rodrigo, que sabia grimpar cabo de internet. Aí juntamos lá e fizemos a ligação dos computadores e a coisa aconteceu de novo. Mais um salto. Nessa caminhada toda foram uma série de amigos que estavam sempre aconselhando, sempre tirando dúvidas em algum segmento que a gente precisava resolver. E a coisa foi acontecendo e crescendo e a gente chegou aí até onde estamos hoje. Então eu agradeço demais assim, as parcerias que eu tive, porque acho que sem ela a caminhada não teria sido tão emocionante, tão satisfatória como foi. Aliás, fomos pioneiros no ensino de letras libras no Brasil e somos referência nacional no curso técnico de enfermagem. Os cursos técnicos recebem atenção especial na Eficaz, pois são importantes portas de entrada para o mercado de trabalho. Eles ensinam na prática e empregam com rapidez, suprindo a alta demanda de bons profissionais. Somos a educação prática para pessoas reais. Isso é atitude para transformar. Atitude para transformar, hein? Que lindo viver e fazer parte desse processo, porque nós estamos vivendo isso. Pois tem até uma frase que me chamou muita atenção, assim, numa das viagens que a gente fez aí, de palestras que a gente participou. Quem não se expõe ao ridículo não vive o extraordinário. Porque realmente as pessoas ficam com aquele tipo de constrangimento. Tem que se arriscar. De se arriscar. Será que eu vou fazer certo? Será que eu vou passar vergonha? Então a gente tem que ter atitude, né? Para viver a mudança, para viver o melhor. E o que a gente comentou aqui nos bastidores é esse desejo que tem sido natural das pessoas que têm visto e têm conhecido o Eficaz e têm voluntariamente, né? Eu quero fazer parte, eu quero conhecer, eu quero viver essa experiência. E eu vou contar a nossa. A Sofia começou a fazer aula de música, né? Inclusive quero aproveitar e mandar um beijo lá para o Osiel, para a Josi, para toda a família do CMA. E a Sofia, quando ela entendeu que ela ia para aula de música, aprender um instrumento, ela falou assim: não, mãe, eu não quero mudar de escola, minha escola é o Eficaz. E até ela entender que ela estava indo, né, numa instituição de música para aprender um instrumento, ela ficou naquela: mãe, eu não quero mudar de escola, minha escola é Eficaz, a minha escola é o Eficaz. De tanto que ela se sente bem, acolhida, né? E o quanto ela se desenvolve. Já no Eficaz ela tem a questão da musicalização, então quando ela fez a primeira aula com o professor elogiou ela, por conta dela já ter esse contato com a música. Então, assim, o que esperar, né? Eu tô falando como mãe, mas o que esperar do Eficaz nessa nova fase, e em especial do colégio, né? Que tantas famílias que nos assistem, é um momento de matrícula, rematrícula. O que as famílias podem esperar desse novo momento? Eu sempre falo assim, nós tivemos uma mudança, estamos acompanhando o que a sociedade tem exigido, porém a base, os princípios, eles permanecem, né? Eles são imutáveis. Então, isso é o primeiro ponto que a gente pode esperar no Colégio Eficaz. E outro ponto é acompanhar todo esse desenvolvimento. Então, nossas crianças realmente têm a musicalização, temos ali o bilíngue, eles já aprendem uma segunda língua desde pequenininho,
Então, e eles aprendem de forma muito fácil, sem dor. Hoje, pra gente aprender inglês, misericórdia, né? É doloroso. É o que eu tá digo. na labuta. É dolorido, gente. Então, e esse processo de aprendizagem na idade deles, quanto menor, mais fácil acontece, né? Nós tivemos todo um trabalho, um cuidado de olhar desde o pequenininho até o 9º ano, que é o que nós temos hoje, em como inserir esse bilinguismo para que o aluno do 8º, do 9º ano, ele também tenha um acesso maior à língua inglesa, sem sentir depois uma aversão. Então tem que fazer isso como um processo natural e que seja, assim, prazeroso também para eles, né? Então nós temos ali o bilíngue e nós trouxemos algo assim super diferente, que eu falo que é uma dor minha como mãe, porque nossos filhos, quando saem do 5º e vão para o 6º ano, de 2, 3, 4 professores, que no nosso caso tem, eles vão para 9, 10, 11 professores. E nós, como pais, e agora? Como que você acompanha isso? Porque você acompanhar um pouco, de repente, e eles começam a entrar num processo maior de autonomia de estudos. Mas a gente precisa ver, né, esse processo assim. Eles começam a ter uma independência, mas com uma supervisão, tanto da escola quanto dos pais. Então, sentindo essa dor, eu comecei lá em junho a buscar o que tem no mercado, o que tem nessa área que possa suprir essa dor. E nós encontramos uma solução onde o pai semanalmente recebe um relatório de toda a evolução do filho. Então, semanalmente, você recebe lá na segunda-feira como que foi a semana anterior, quais foram as disciplinas, dentro da disciplina, quais foram os conteúdos que teve maior aproveitamento e menor aproveitamento em relação à criança, em relação ao conteúdo e a criança em relação à turma. Então, a gente começa a olhar para nossas crianças de forma individualizada. Cada pessoa tem um processo diferente de aprendizado. Cada pessoa nasceu com habilidades e competências e nós temos que aprender a desenvolver essas habilidades. Não querer que a criança seja perfeita em tudo. Não existe essa perfeição. Hoje o sistema brasileiro é um dos poucos que exigem toda essa carga de conteúdo em diversas áreas. Então, para que a gente possa trabalhar em cima disso, vamos identificar nas nossas crianças quais são essas habilidades e vamos potencializar. Para que elas também tenham um autoconhecimento, um outro ponto que a gente trabalha muito, autoconhecimento. Nós queremos que nossas crianças cresçam de forma saudável, emocionalmente. Hoje nós temos vivido uma sociedade que tem diversos problemas na área emocional. Então, se elas conseguirem entender a identidade delas, quem elas são, o que elas fazem nesse mundo, qual o propósito de vida, a missão delas, são pessoas bem resolvidas. E é isso que nós precisamos instigar nelas. Então, todo esse processo, eu falo assim, eu estou de junho para cá só no corre, né? Para conseguir trazer, e deu tempo. Nossa equipe já está em treinamento faz 2 meses, para toda essa implantação. E ano que vem nós vamos começar com algo novo. Nossos alunos do 6º ano em diante, todos eles terão um Chromebook para fazer as atividades, para acompanhar o material didático. Chega de livros. Teremos a parte impressa até o 9º ano. Mas não tanto porém, como antes, né? Não vai ter aquela desculpa assim, eu esqueci meu material. Não tem como. Está dentro do Chromebook. E nós também acabamos diminuindo esse peso, né? Porque eu vejo a mochila da minha filha hoje, deve pesar lá uns 20 quilos, assim, exagerando. Mas é um peso. Então ali vai ser só um Chromebook. E se a criança quiser levar o material impresso, leva. Senão também está tudo dentro do Chromebook. Muito bacana. Me chamou muito a atenção quando você comentou sobre esse aprendizado individualizado. Porque, de fato, cada ser humano tem o seu tempo e o seu processo de aprendizagem, né? Então, nós viemos, eu e o André, a gente vem de uma cultura que você tem que dar conta do jeito que está sendo proposto, não importa, você tem que aprender. Se você não fizer jus àquilo que está sendo exigido, você não é aceito. Você não é você não vai ser um bom aluno, você não vai tirar uma boa nota. E isso causa tanto sofrimento, tanta pressão naqueles que têm, de repente, mais dificuldades em determinadas matérias, né, em determinadas áreas. E quando vocês vêm com essa proposta de, não, o olhar é único para esse aluno que está chegando, qual é a necessidade? Às vezes, não é uma necessidade
eu tenho um pouco mais de dificuldade em matemática ou português, não. Mas às vezes é uma necessidade cognitiva ali, né? Lembra daquele caso que teve no programa aqui, da Isadora, que veio com a psicóloga infantil? Sim, Eu esqueci o nome. Uhum. Mas só que era um caso bem específico para esse assunto. Crianças que têm, às vezes, algum déficit. Então, assim... Dislexia, né? Isso, é dislexia. Dislexia. Então, assim, como que essa criança vai conseguir dar conta daquela forma que é ensinado? Não, ela tem que ter um olhar individualizado, ela tem que ter um aprendizado ali que é específico e que ela dá conta. Né? E isso não torna a criança, o aluno inútil, pelo contrário. Porque se você não tiver esse olhar, que é o que acontece, Sim. eu posso falar que eu passei por isso dentro de casa, a gente gera uma frustração. Então, assim, eu odeio matemática. Não, você não odeia matemática, você só tem uma dificuldade e a forma com que o professor vai trabalhar é diferenciada. Uhum. E a gente tem que entender, tem gente que não tem ali aquela habilidade de cálculo, mas tem uma super habilidade na área de humanas. E tem gente que tem aversão à parte de humanas e ama fazer cálculo. Uhum. Então você vai deixar de trabalhar humanas com a... Não, eu vou potencializar o que ele já tem de bom, que é a matemática, o cálculo, e vou trazer ele para uma esfera da parte de humanas que seja agradável aos olhos dele. E não falando para a criança assim, nossa, você tem que estudar mais, você não evolui nisso, olha sua nota baixa, olha isso aqui. Vai fazer a recuperação, né? Você já até tinha comentado. Verdade. A recuperação vai resolver o problema. Que não resolve, né, Amanda? Resolve. Meu Deus, aí você chega lá... É só decoreba. Sua filha tem nota vermelha. Tá, e agora? Recuperação. Tá, mas quando a recuperação? Semana que vem. E aí? Ela vai revisar. Como que ela aprende? Vai aprender. Então, ali é só cumprir o padrão, né? De ter a pontuação. Então, não, a gente vai olhar semanalmente. Lógico que vai ter aluno que a gente vai passar, porque é um aluno que acompanha melhor, normal. E vamos ter os casos que nós vamos ter que chamar a família, conversar e ter um acompanhamento em conjunto. Muito bacana. E a você que está nos assistindo, fica essa super dica para vocês ir conhecer a instituição, conversar um pouquinho mais com os colaboradores que vão estar à disposição para apresentar tudo sobre o Eficaz. E nós agradecemos, Amanda. Passou tão rápido, né? Eu que agradeço. Queria até deixar aqui um agradecimento especial. Sim. É tão bom estar aqui com vocês. É um clima gostoso, agradável, uma paz, né? Mas é uma paz que precede o nosso entendimento. Amém. Essa paz que vocês têm aqui. Obrigada a todos que estão nos assistindo e obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho. As portas estão abertas, Amém. Somos parceiros e nós temos parceria com aqueles que nós acreditamos e nós acreditamos muito no Grupo Eficaz, em tudo que vocês têm levado com muita seriedade e competência. Então, que Deus continue abençoando mais e mais. Amém. E você que está aí nos assistindo, vamos para o intervalinho bem rapidinho, vamos tomar aquela aguinha e já a gente volta, né, meu amor? Sai daí não. Tem muito mais. Odontologia Panerari. Tratamento para a família toda em um só lugar. Aparelhos ortodônticos, implantes dentários, próteses, tratamento de canal, restaurações e harmonização facial. Odontologia Panerari. Rua Lopes Trovão, 151. Sala 2, Zona 4, em Maringá. Fone 3026-5554 e WhatsApp 988310668. Odontologia Panerari. A experiência faz a diferença. Voltamos para trazer as respostas. Pois é, gente, é tanta coisa que está acontecendo hoje, né? Tanta coisa, tantas Meu Deus mudanças. do céu. A resposta do que você tem feito no seu rostinho, bonitinho. Então, a gente vai apresentar para vocês os culpados hoje, tá meu bom? Deus. De tudo isso que está acontecendo. Os responsáveis. Brincadeira, gente. Nós estamos aqui, tá muito bom o programa. E você que ainda não participou, participe conosco, mande a sua mensagem. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, convidamos você, Instagram, Facebook, YouTube. Contamos com você lá para interagir conosco. E agora, sem mais delongas, a gente brinca, a gente se diverte, mas a gente também se emociona. E essa história que nós vamos ouvir agora é muito emocionante, de superação.
Uma história que vai Tem impactar muitas partes muitos aí, né? corações. Hoje, talvez, é uma É, parte dessa história. Tem que ser mais ou menos uns 6 programas para contar por completo toda essa história. Vamos, então, para o quadro Eu Venci. Os nossos convidados, quem são eles? Roberta e Péricles, daqui de Maringá. São proprietários da Perfect Clinic, Ai, que eu aqui sei na que- cidade de Maringá. Perfect. Ó, falei certo, gente? Falou, Será que tá correto? é que ele quis dar uma gringada, Não, agora entendeu? que eu tô fazendo aula de inglês, Não, eu tô agora bem ele tá nojento, assim. entendeu? Como que é esposa? Em inglês, amor? Esqueci, você acredita? É muita emoção, não pode perguntar assim em cima da hora. Tá bom, tá bom. Como que é esposo mesmo? É, esposo, husband. Tá certo, não tá, produção? Depois vocês confirmam aí. Teacher, sorry. Vamos lá, então. Vamos Bora. receber os nossos convidados. Sejam bem-vindos. Oi, tudo bom? Tá fugindo do assunto. Vocês não vão me perguntar nada em inglês, né? Por favor. A entrevista, Depende, a entrevista é em depende. inglês. How are you? Oh my God! Olha, é muita alegria receber vocês. Eu hoje estou tendo a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. O André já conhece vocês de Primeira alguns vez encontros. o Péricles não estava É a aquele primeira dia vez? que eu conheci a Roberta. Primeira vez. Legal. Péricles, prazer, seja bem-vindo. Deus está aqui. E vamos conversar então, começando pelo início. O início Pois é, gente. do Esse conhecer. casal, vocês são daqui do Paraná, né? Isso, eu sou de Maringá, nasci aqui em Maringá, e o meu digníssimo de Apucarana. Então você arrastou ele de Apucarana. Não, na verdade, você veio pra cá. Ele já estava aqui quando vocês se conheceram. Sim. Quando a gente se conheceu, né, foi num lanche, né? Maringaense gosta de cachorrão. Pra variar, né, Você um acredita lanchinho. que todo mundo que vem pra cá, os amigos de fora, eu falo, gente, nós temos que comer um lanche, porque aqui é a terra do lanche, do prensadão, né? Sim. E é verdade, É né? verdade. Eu tinha acabado de comer um lanche, já pensou? Então, Pois é, vários encontros que a gente teve, eu e a Jessie, muitos deles foram no nos cachorro prensadão. quente. que delícia. E aí, vocês se conheceram? Como que foi o andar da história quando vocês se conheceram no lancheiro? Então, na verdade, na época eu tinha 19 anos, né? Uhum. E, na verdade, ele passou, deu um tchauzinho assim. Eu achei que era um amigo, cumprimentei por engano. Olha, né? Como que eu ia imaginar que depois de alguns anos ia ser o meu esposo, né? Às vezes você conhece a pessoa e não imagina que você vai ter uma história com essa pessoa. E aí nós começamos a ir para a igreja juntos, né? Começamos a caminhar juntos. Na mesma época que eu conheci ele, eu conhecia Jesus. E a gente começou a caminhar, fazer essa caminhada de entender o que era andar com Cristo ali, junto. Então, todos os perrengues, tudo que a gente começou, quando assim a pessoa está no leitinho, que conhece a Jesus Cristo, né, que não tem aquele alimento sólido ainda, porque nós que somos evangélicos agora há mais tempo, a gente fala, não, é um alimento sólido, mas a gente sabe que quando a pessoa entra na igreja, né, fala, ela está caminhando, ela está gatinhando. Então, a gente começou a gatinhar dali. Juntos, né? O Juntos. processo, então, de vocês foi junto na igreja, crescimento espiritual. Isso, sim. Aí ele já trabalhava com prótese dentária na época, né? Que até a gente chegar e contar para vocês um pouquinho da clínica, ele já trabalhava, já era já era a profissão dele isso, né? E Deus, assim, eu pedi para Deus que fosse aperfeiçoado isso, que eu queria de alguma forma trabalhar também nessa área. Foi onde eu comecei a fazer o curso de auxiliar. Então, assim, a gente sempre estudou junto também, sabe? Então, eu não posso reclamar, meu marido foi para um lugar e eu para o outro. Então, vamos estudar? Ah, vamos estudar. Tá, agora vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Ah, vamos vender alguma coisa? Vamos também. Até vender a comida a gente vendeu uma época, né? Então, assim, isso
de um casal, dos casais, eu acho assim muito importante. Esse lance de topar tudo junto, né? Topar tudo junto. Talvez não deixar sobre os ombros só do esposo, mas você teve também uma esposa que te ajudou em tudo também, que te apoiou, né? Uma auxiliadora, né? É, meia louca, mas... Eu até falei aqui, Fernanda, se você estiver assistindo o programa, vendo, é a tua Fer? irmã, você não tá Aí, sabendo ó. não, filha? Fernanda, eu preciso te conhecer. E aí ele já trabalhava, né, no laboratório há muitos anos, e Deus falou através de um pastor, olha, vocês vão ter o laboratório de prótese dentária de vocês, né? E nós cremos, né, com fé, eu falei, é pela fé, né? A gente sabe que a gente vive pela fé, né? Aqueles que creem em Cristo. E realmente, ele saiu do serviço dele, com uma mão na frente e outra atrás, e a gente, olha só, olha o teste, a gente sempre faz teste com Deus, né? A gente falou assim, vamos numa imobiliária, vamos alugar o lugar. Se a gente conseguir pagar o aluguel desse lugar, é porque é de Deus. A gente não fala se é de Deus ou não é. O crente tem essa mania de falar, será que é de Deus, será que não é? E aí a gente alugou um lugar, na época era R$400 o aluguel, e para nós era muito. Para quem não tinha R$50 para ganhar por mês, né? Ir na imobiliária e falar que vai pagar um aluguel de 400, para nós era um absurdo. E no dia que estava vencendo esse aluguel, a gente não tinha nada, não tinha cadeira. Eu pedi R$20, eu não sei se vocês lembram do Big na época. Eu pedi R$20 para minha mãe e falei, mãe, deixa eu ir lá no Big e comprar um telefone, um aparelho telefônico. Porque eu preciso pedir a linha, preciso colocar o telefone lá e o meu esposo vai sair batendo de porta em porta nos dentistas, porque a gente alugou o lugar. E aí foi isso que ele fez. Ele ia de porta em porta, ia conversando, falando do trabalho dele. E eu ficava do lado do telefone, sentada no chão, esperando tocar, né? E um senhor entrou, bateu. No dia que ia vencer o aluguel, um senhor bateu lá e falou, olha, eu fiz uma prótese dentária há muitos anos com o Péricles, o seu esposo. Eu não pude pagar naquela época, então hoje eu vim pagar. E era os R$400 do aluguel. E eu peguei e liguei para ele, desesperada, Péricles, volta aqui, pelo amor de Deus, porque você precisa pagar o aluguel. Deus deu a resposta. Ele foi correndo, pegou o dinheiro, pagou o aluguel. Eu falei assim, agora pronto. Deus falou que ia dar. Depois desse dia, eu já tive a confirmação. Então, que era pra ser. Em nome de Jesus, nós não vamos parar mais. E aí eu comecei a ter fé ali. Eu falo que o crente... Olha, a fé é uma coisa impossível que você não consegue ver mesmo. E dali a nossa vida começou a mudar. Então, assim, nós montamos o laboratório primeiro, depois nós casamos. A gente não fez Quanto tudo tempo certinho. depois? Foi em O laboratório foi em 2009, casamos em 2011. 2011. Não foi tudo certinho, assim, vocês foram um casal certo, que namorou, noivou, casou, depois... Não, nós fizemos ao contrário, você entendeu? A gente montou uma empresa, depois foi lá, nós casamos, Deus deu o casamento para nós, né? As pessoas às vezes falam, eu quero casar, e eu não tenho como. Vocês deixaram para namorar depois, né? Então, a gente fez tudo. Aí depois, né? E eu lembro que eu escrevi carta para um programa de televisão, que tinha aquela promoção assim, eu vou fazer o seu casamento. Aí eu ficava pedindo para Deus, Senhor, o Senhor podia abençoar, né? Não ganhei a promoção, mas eu ganhei Até o hoje, casamento. a carta Até tá hoje lá. eu tô esperando. Mas eu ganhei o casamento. Porque eu falo assim, às vezes a pessoa tá dentro da igreja e fala assim, eu quero casar. Né? Mas eu não tenho Deus, eu vou fazer uma coisinha pequenininha. Mas o nosso Deus é um Deus grande. É o mesmo Deus que me deu, vai dar para essa pessoa também. Aí, né, às vezes tem uma revelação que a pessoa fala, a irmãzinha revelou para mim que vai dar meu casamento, mas Deus dá onde? E eu vivi isso, porque eu ia no cartório assinar, né, Péricles, a gente ia lá assinar e ir embora em um bolinho. Né? E foi 2 casamentos, né? Deus deu o salão, Deus deu o vestido, tudo Deus abençoou. Uma parte a gente conseguiu pagar, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer casar e fala, Deus, eu não vou casar não, porque... Mas Deus, ele abençoa a família, né?
Ele abençoa, não tem... Se você quer fazer algo e está no plano de Deus, não tem como ele não te abençoar. Não é? Então, daí nós casamos, né? Conseguimos casar, já tinha empresa. E aí eu falei assim, eu comecei a trabalhar com os dentistas e eu falei assim, por que que eu não posso ser dentista também? Né? Porque para os filhos de Deus, nada é impossível. Eu falei, Senhor, não é impossível. Eu era auxiliar, né? Eu lavava o instrumental, eu limpava o chão, eu ligava para paciente. E eu pensei assim, meu Deus, eu quero mais. Não é para se aparecer, mas é porque o Senhor tem mais para nossa vida. E o Senhor fala que se a gente tiver fé, a gente vai ter. Então, Senhor, eu vou correr atrás. E aí começou a luta da faculdade, porque eu não tinha R$1 para fazer a faculdade. Mas nesse processo da faculdade, você já tinha aberto a empresa? Isso, a gente já tinha um laboratório de com prótese dentária. Uhum. Uau. O laboratório de prótese dentária, né? Na época, vamos supor, na época a gente ganhava, só um exemplo para vocês, ganhava R$2.000. Aí soma comigo 400 do aluguel, mais a água, mais a luz, e só a parcela da faculdade era 1.845, né? Então todo mundo, não, sua louca, que jeito isso? Como assim? Você ganha R$2.000 por mês e só a parcela da faculdade é 1.845. Porque assim, eu não sou tão inteligente assim para passar na UEM. Não, eu tinha que pagar uma particular. Só que assim, eu falava, eu quero fazer. Daí, a partir do momento que eu coloquei diante de Deus e eu fiz uma oração assim, eu falei assim, Senhor, e eu acho importante eu falar dessa oração, porque eu orei assim, Senhor, se for da tua vontade que eu faça essa faculdade, se for do teu querer e estiver no teu propósito, e lá na frente eu conseguir ajudar as outras pessoas, então que o Senhor me conceda. Se o Senhor falar para mim, olha, pode fazer essa faculdade, mas coloca o diploma lá na parede e sai, porque agora você vai me servir. Eu falei, Senhor, eu faço. Então, eu comecei a fazer a faculdade, mas eu sempre pensava assim, não, eu vou terminar, mas eu não vou fazer isso porque se Deus mandar eu mudar. E Deus falou para mim, não, eu quero que você trabalhe na área que você escolheu. Eu quero sim que você trabalhe. E aí, olha o que eu fui fazer, que eu até tinha comentado já com o André antes. Eu fui trabalhar de manicure para poder conseguir, não é conseguir a mensalidade do mês não, tá? Para conseguir fazer a matrícula. Para conseguir fazer a matrícula da faculdade. Porque era 1.845, o meu esposo me ajudou com um pouco e o outro pouco eu fui trabalhar. E o Péricles também faz a faculdade hoje. Ainda tem essa. Tem essa também. Tem essa, você vê? Às vezes a pessoa pede uma faculdade, você Deus não manda tá entendendo. Deus, olha os milagres. E aí eu lembro que eu paguei a primeira parcela. Eu falei, Senhor, agora o Senhor coloca o chão, porque eu coloquei o pé. Porque eu não tenho para a segunda, eu não tenho para a terceira parcela. Eu não tenho, Senhor. Mas o Senhor é Deus grande, poderoso. Falou que se a gente tiver fé, vai acontecer. Então eu tô aqui. Então eu ia estudando, eu ia andando nos corredores morrendo de medo dos outros me cobrar, porque eu devia sim, né? Naquela luta. Graças a Deus, o Péricles me sustentou, o meu esposo me sustentou em todo o material. Ele não sabia como ele ia pagar. Ele ia lá e comprava. Deus provê. Através do laboratório de prótese dentária, ele me sustentou com material. Então, as coisas foram acontecendo. E não só isso, Deus falou assim, agora eu vou dar a faculdade para ele também. Porque ele te honrou. Mas esse detalhe, para ele, gente, você vai ficar sabendo depois do intervalo. Você tá vendo que história? Então é possível você mesmo conquistar também, você realizar os seus sonhos, vencer na vida. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta.
Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Não deixe nenhuma comemoração passar em branco. Aproveite. Entre em contato conosco. 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Voltamos! Você tá animado? Né? A gente se anima, né, em ver um casal assim tão entusiasmado, feliz, né, com um sorriso no rosto. Perfect Clinic. E você tava falando do processo teu da faculdade. E aí depois de um tempo, o Péricles entrou também nesse processo. Isso, né? Tava falando como Deus é maravilhoso, né? Pedindo uma faculdade, aí Deus deu 2. Agora que daí o Péricles entrou depois de 2 anos, né? Ele entrou e está estudando. E tudo que Deus me sustentou com a minha faculdade, Deus está sustentando ele também. Apesar que ele pega material emprestado, né? É a experiência, Péricles, de entrar numa faculdade. É claro que você já estava na área há muito tempo. Desde quando eu comecei a trabalhar no laboratório de prótese em 99, como funcionário, eu já me apaixonei pela profissão. Né? E quando eu tinha oportunidade de fazer uma faculdade pública, eu não conseguia entrar na pública, porque a particular era muito fora da minha realidade. Quando teve a oportunidade que o governo entrar com financiamento, né, com bolsa, tudo, eu não podia estudar, por ser um curso integral, porque eu já precisava trabalhar. E a gente já estava casado e tudo mais. Daí até que surgiu a oportunidade de fazer um noturno, né, que eu abracei e tô aí. Você vê, né? Então ele trabalhava praticamente o dia inteiro e à noite ter que fazer a faculdade. Nós trabalhamos até hoje. Renúncia, né? Nós trabalhamos, olha, não é fácil. A gente fala Deus, Deus, mas a oração a gente sabe que é orar, mas a ação, né? Então nós trabalhamos até hoje, até de madrugada. É de madrugada mesmo. Então nós vamos, que nem eu vou para a clínica, ele vai para o laboratório, depois vai para a faculdade. Até às 11 horas da noite, às vezes volta para o laboratório, trabalha até 2, 3 horas da madrugada. Para 7 horas, está de pé novamente. Uau. Já tá dando até sono. Né? Não, e vocês têm uma criança ainda. Tem, né? a nossa menininha, coisa mais gostosa, a Yasmin, que minha mãe... Olha, gente, vou mandar um beijo para as mamães, viu? Para as vovós. Porque eu tenho certeza que tem muita avó. Eu que eu diga. Né, que cuida assim, que como se fosse filhos, né? Vó é mãe com açúcar, né? E a minha mãe, ela é uma guerreira em relação a isso. Ela cuida da minha filha, assim, com tanto carinho. Porque se não fosse ela, o que eu ia fazer? Será que nós íamos conseguir estudar tanto? Trabalhar tanto? Não ia, gente. E eu sei que ela tá segura. E assim, o tempo que a gente pode estar com ela... A gente quer estar junto, eu levo ela para o serviço às vezes. É que criança, você sabe, né? Tem que dar uma atenção, tem que... Mas se não fosse a minha mãe, eu não ia conseguir fazer metade do que eu faço, né? Porque seria ou eu ou ele, né? E ela, meu Deus, ela é a nossa alegria. Ela é uma outra história da nossa vida que realmente aconteceu um milagre também. Por eu ser estéril, por eu ter útero infantil, não poder ter filho. Né? Por eu ter uma gravidez, eu tive uma gravidez de risco, né? Então ela é um outro milagre à parte, né? Nós estamos falando do milagre profissional, mas o milagre pessoal, por eu ter tido ela e ter ficado numa UTI, né? Tanto quando ela saiu do hospital, porque ele foi tirar ela do hospital e teve que provar cadê a mãe, onde ela tá, e todo mundo, nossa, ela tá na UTI. Saí com a bebê e a mãe ficou. Então pensa, para ele foi muito difícil, né? Um pai, então, a criança é sua agora, e a mãe? A mãe tá entre a vida e a morte, então você vê aí o que você faz, né? Eu fico pensando, eu queria ser uma mosquinha para poder ver. Foram 15 dias de UTI. Para poder ver a situação, né, Péricles? Ainda bem que ele é calmo, assim, né? Uma gente, né? Se fosse eu, se fosse o contrário, eu tinha derrubado o hospital.
E ele segurou firme, porque daí ele precisava trabalhar, ele precisava cuidar da neném, né? Pra mulher, tá ali, né? Já tá um pouco mais fácil, é a mãe. E pro homem, toma, neném recém-nascida, você se vira. Né? E nessa parte é onde que minha mãe entra também para ajudar. E sem contar que eles ficavam no hospital também. Eles ficavam lá comigo. Então ele tem fotos dele com a neném e comigo, e eu cheio de coisa, né? E eu fico pensando, imaginando a cabeça dele, o trabalhar. Eu dentro da UTI falei para ele, eu falei assim, nossa, eu falei depois que eu saí, o que você comia? Aí ele falou assim para mim, comer? Aí que foi cair a minha ficha do que ele tinha passado. Eu não entendia. Ele falou assim, comer? Como assim? Você ficou 15 dias lá entre a vida e a morte, que a gente ficou como um zumbi, que não sabia o que fazia. E você me pergunta o que eu comi, o que eu... Era o de menos, né? Era o de menos. Eu falei, meu Deus, eles passaram um perrengue muito grande também. E aí é onde entra a fé também. Porque, como a minha pastora falou, né? A pastora Zélia, ela foi me visitar na UTI. E ela chegou lá e falou assim, Roberta, eu perguntei para Deus o que era para falar para você. Porque eu fico na dispensação de Deus. Então, se for para a pessoa morrer, ela vai morrer, não é? Né? Ela falou assim, eu perguntei para Deus o que era para falar para você. E Deus pediu, ordenou que falasse para você que basta, acabou. Você conseguiu passar pelo vale da sombra da morte. Chega, acabou. E ela falou isso para mim dentro da UTI. E a partir daquele dia que a pastora Zélia foi lá e falou, eu comecei a melhorar o quadro. Os médicos começaram a ver que eu estava reagindo. Porque eu tive hipotermia, infecção generalizada, água no pulmão, parada respiratória, né? Então, assim, foi algo muito sério. E ela falou, você passou, você conseguiu. E ela citou ainda a parte na Bíblia que fala, né? Davi fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas ele falou, ainda, você andou. Ele falou só ainda. Ainda que eu andasse. Você não, você andou. Né? Eu conversando com ela em casa, quando ela ia me visitar, que eu ainda estava debilitada, eu falei, pastora, meu Deus, que milagre que Deus fez na minha vida. Então, todos os dias do meu aniversário, eu comemoro. Eu estou fazendo aniversário, para mim, hoje eu estou fazendo 36 anos, mas não é 36 anos, é 4 anos, é a idade da minha filha. Né? E ele junto, eu falo, olha, o casal, não vou falar que tudo é maravilha, flores, mas com Deus na direção, eu realmente eu não tenho do que reclamar, porque eu estou vendo que a gente está crescendo junto. E eu sempre falava para ele, bom, se for para cair, cai junto. Se for para tropeçar, tropeça junto. Então, se for para levantar, vamos levantar junto. A nossa sorte, que eu não digo nem sorte, eu digo a nossa bênção, é que a gente conheceu Jesus. Que a gente conheceu Jesus e Jesus está no controle. Desde lá de 2009. Quando 2006. Jesus está presente, as coisas elas dão certo. Você está num lugar seguro, né? Você está debaixo de uma proteção, debaixo de uma direção. E com Cristo, a direção, a resposta, ela é correta, ela é certa. Né? Então, é lindo de ver que em várias situações da vida, vários momentos, vocês foram vivendo esses milagres, experiências, que eu acredito que contribuíram para vocês chegarem onde vocês chegaram. Porque, de repente, lá atrás, se vocês recebessem, né, a promessa e já recebessem, né, tudo aquilo que havia sido prometido por Deus, talvez vocês não teriam a estrutura, né, emocional, espiritual que vocês adquiriram com essas situações todas que desafiaram vocês, desafiou a fé de vocês. Desafiou. E então, isso que a gente nem chegou na parte da clínica ainda, né? Para vocês terem uma noção. E Deus tinha falado há alguns meses, uns 2 meses atrás, que queria que a gente saísse desse patamar de fé e entrasse em outro patamar de fé. Eu falei, meu Deus... Eu falei, porque para você ter fé, você tem que ter uma confiança e chega às lutas, porque a gente sabe que chega. Eu falei, que patamar de fé é esse, meu Deus, que o Senhor quer? Porque na minha cabeça, olha como que nós somos limitados assim, né? Eu falava, eu vou terminar a faculdade e aí eu não vou fazer formatura não, né? Eu pensava, vou comprar uma cadeira, ou senão vou trabalhar para alguém. E Deus parece, ei, filha, acorda, já fiz tanta coisa.
Por que eu não... Que pensamento pequeno, né? E orando, e Deus falou, não, eu vou fazer muito mais, você vai ter que ter muito mais fé ainda. Porque a gente chega numa parte da vida que a gente... Ah, não, aqui deu. Né? Eu não vou conhecer mais ninguém. Parece que é o suficiente. Parece que é o suficiente. E foi aí que nós entramos na Perfect Clinic. É aí que entra a clínica odontológica, que eu pensava em ter uma cadeira, lá tem 5 cadeiras. Eu pensava em trabalhar sozinha, lá tem uma equipe completa. Né? E Deus, às vezes a gente fala, ai, Deus podia me dar isso, fazer um boom na minha vida, né? A gente crê assim, mas às vezes o boom não pode chegar de uma vez, senão você assusta, senão você não sabe lidar, senão você não vai conseguir administrar, né? Às vezes as pessoas falam assim, ai Deus, eu quero tanto esse milagre, por que o Senhor não faz esse milagre na minha vida? Faz esse milagre, mas Deus sabe a sua estrutura. Sabe até, não, deixa eu ver se eu dar esse milagre aqui, se essa pessoa vai aguentar. Eu falo que Deus ele é generoso, ele vai dando aos poucos. Ele não vai te jogar lá de uma vez e ele conhece o nosso coração, né? Pra ver se a gente vai ficar soberbo, arrogante. Também tem. Então tem esse lance dele, sabe se a gente está preparado, se tem estrutura e emocional para viver. Qual é a motivação? E qual é a motivação também. Então, assim, vocês desde o início colocou Deus em primeiro lugar. Sim. Né? No relacionamento de vocês, o crescimento espiritual de vocês. Você falou que, né, não teve um namoro, a gente já casou e foi para a igreja e crescemos espiritualmente. E agora entrando nesse lance da clínica, você começou como uma simples funcionária. Isso. Assim como ele. Como ele. Porque a primeira etapa de clínica e de vida profissional foi construída lá no início, né? Isso. Ele na clínica de prótese. Isso, no laboratório de prótese. Porque para as pessoas entenderem, uma coisa puxa a outra, entendeu, gente? Vocês podem ver que no início ele visitava as clínicas vendendo o serviço dele de prótese. Aí depois eles começaram a fazer a faculdade de odonto, os dois estão terminando ainda, né? Ela, assim que saiu do hospital, entrou na clínica para trabalhar como ajudante ali na área da limpeza dos instrumentos, né? Isso, na verdade assim, eu trabalhava de auxiliar na clínica minha hoje. Eu trabalhava Você vê, gente? De auxiliar. Eu fui trabalhar, fazer estágio, né? Fazer estágio porque... Então você foi fazer estágio na clínica. Fui fazer estágio na Chocada! Separando para o povo entender assim, o processo. Eu fazia o curso de auxiliar de dentista. Aí eu falava, para eu fazer o curso, a gente faz estágio, né? E eu fui pedir estágio nessa clínica. Então eu limpava o chão, embalava material, esterilizava. Todo o processo que uma auxiliar de saúde bucal faz. Ajudava a atender os dentistas a atender os pacientes, mas como auxiliar. E um dia eu lavando, eu gosto muito de louvar e falo mais que a boca. E eu louvando baixinho assim, porque tava todo mundo atendendo, né? Os patrões, todo mundo trabalhando. E eu lavando o material lá e louvando, né? E eu falei assim para Deus, falei assim, Deus, eu vou deixar esse material bem limpinho. Bem limpinho, porque o Senhor fala assim que quando a gente vai fazer qualquer coisa, a gente tem que fazer para o Senhor. Então hoje eu estou fazendo para o Senhor. E o Espírito Santo chegou perto, assim, eu senti nitidamente, eu ouvi ele falando assim no meu ouvido, você pode lavar tudo isso e bem limpinho, porque essa clínica é sua. Aí eu peguei, olhei assim para trás, falei, não, tem alguém aqui. Que é isso? Eu falei, tem alguém aqui dentro desse lugar. Daí eu virei e continuei. Aí o Espírito Santo repetiu, falou novamente, falou assim, tudo que tem aqui dentro é seu. Aí eu falei assim, daí eu falei, pera lá. Falei, meu Deus, Senhor, se eu não tô louca, se eu não tô batendo a cabeça na parede, e é o Espírito Santo de Deus que tá falando que essa clínica é minha, então ela é minha e eu recebo em nome de Jesus. Eu lembro que eu falei assim. Isso em 2017. Em 2017. E eu trabalhava lá, auxiliando. E continuei trabalhando e depois eu saí, acabou o meu estágio, eu continuei trabalhando em outra área e eu esqueci. Porque às vezes a gente pede as coisas para Deus e a gente esquece, só que Deus não esquece. Deus não esquece.
Eu esqueci, gente. Mas você vê essa importância de você fazer as coisas como se fosse sua, né? Sim. Ter esse cuidado, fazer o esse seu carinho, melhor. dando o seu melhor. Sim. Mesmo como funcionária, mas você estava tratando tudo com muito carinho, dando atenção. Sim. Né? Então Deus já estava vendo seu coração. Como uma simples funcionária mesmo ali Sim. da clínica. O cuidado que você tinha com os clientes, com o patrão também, o carinho que você Isso. tinha com o patrão, né? Porque até então a clínica não era minha, o material não é meu. Às vezes a pessoa trabalha de empregado e eu sei que é enfadonho, é cansativo, às vezes o patrão não te reconhece, mas se você é um cristão e você crê em Deus, você fala, não, meu Deus, eu não estou fazendo para o meu patrão, eu estou fazendo para o Senhor. Eu estou fazendo para o Senhor, então eu como cristão, eu tenho que fazer o melhor para o Senhor. E eu pensava da mesma forma, eu falava, Senhor, não é meu, mas eu não vou desperdiçar o material do meu patrão, eu não vou tratar ninguém mal, porque o Senhor conhece o meu coração. Então, Você estava semeando, né? eu estava semeando sem entender que eu estava semeando. Sabe quando você não tem Sem noção? esperar o que ia acontecer. Sem esperar o que ia acontecer. Sim. E eu lembro que nesse dia eu falei, Senhor, eu preciso fazer para Ti. Eu estou fazendo para eles, mas o Senhor fala que é para o Senhor que eu tenho que fazer. E foi na hora que o Espírito Santo de Deus realmente me falou essa frase. Né? E essa frase foi muito importante para a gente aceitar a estar com a clínica. Porque Pra ter certeza. Pra ter certeza, porque seria Sim. impossível também. Sim. Mas aí quanto tempo depois? Porque você disse que esqueceu. Foi em 2017. 2017. E aí eu esqueci, continuei trabalhando, ajudando o meu esposo no laboratório de próstata dentária. Continuei estudando, né, a faculdade. E agora, em 2021... Ah, gente, fresquinho. Aham. Isso, eu Sim, saí. sim. Eu saí. Em 2021. Isso. Esse ano. Esse ano apareceu a oportunidade da gente pegar a clínica. E de primeiro momento eu falei assim, não, imagina, a gente não tem condições de ter uma clínica dessa. Não, aí o Espírito Santo, opa, pera lá. Lembrou. O que eu falei pra você em 2017, enquanto você estava naquela pia, naquele lugar, lavando aquele material, sendo a auxiliar só. O que eu te falei? Então essa frase que o Espírito Santo de Deus falou foi o estupim para eu aceitar qualquer adversidade que eu tivesse agora com a clínica. Você entendeu? Se o Espírito Santo de Deus não tivesse me falado, então às vezes o Espírito Santo de Deus fala com as pessoas e as pessoas falam assim, ai, mas será? Isso é coisa da minha cabeça. Eu falo, gente, não é. Não é. O Espírito Santo realmente está falando com você. Ele age nessa terra, usa profeta. E hoje vocês são donos da clínica. Então, Sim. pela fé, nós pegamos a clínica. Que coisa linda. Faz 3 meses, né? Estamos tentando Não é o tamanho da fé, né? É usar. usar a fé. Não importa o tamanho da fé que você tem, importa o que você usa. Tem gente que tem muita fé, só que não usa. Né? E a gente deu esse passo, não, vamos. Nós demos Deus, esse passo. Deus falou que é nosso. Se Deus falou que nós vamos conseguir manter, a gente vai conseguir manter. Porque assim, não é flores, tudo mil maravilhas. Lá vem ela com o mesmo lance do aluguel lá do início, né? Isso! Nós estamos na mesma situação. Nós voltamos lá É no o aluguel. desafio. Só que 10 vezes maior. né? Só que o aluguel é 10 vezes maior. É a mesma situação. Mas que lindo, e em tudo Deus tem provido, em tudo Deus tem colocado as mãos. E hoje, para as pessoas que estão nos assistindo, né, qual é a especialidade, o que dá para esperar da Perfect Clinic? Você não pode falar, tá? Deixa a doutora e o doutor falar. Nossa, então, né? Eu achava que eu ia trabalhar com uma especialidade. Pois e olha é. que bênção, agora tem todas, né? Tem a ortodontia, para o pessoal que precisa colocar aparelho ortodôntico. Tem a estética, que o André sabe. Aqui, ó, gente, aqui, ó. Né? Tem a estética.
tem implantes, né? A gente trabalha com implantodontia, a gente trabalha com restaurações, né? O clínico geral, né? O dentista clínico geral, nós temos lá também. Nem eu acredito que eu tenho uma equipe tão legal agora. Tão completa. Tá chegando mais 2 aí, né? Tá chegando mais 2 em breve. Eu não vejo a hora de eu começar a atuar também. Né, até o meio do ano que vem já está tudo certinho com o meu diploma e aí eu já vou poder atuar também. Já pensou a minha alegria de poder atender, de poder testemunhar isso para as pessoas, né? Você vê, eu queria trabalhar na área odontológica. Hoje eu tenho profissionais que trabalham e me ajudam lá. Meu Deus, Deus é fiel. Deus E é é lindo, gente. Olha só, nosso tempo tá esgotando e tá tão gostoso. Mas assim, nós vamos deixar o convite para uma próxima. Vocês trazerem mais do que Deus tem feito. As portas estão abertas aqui para vocês. E eu queria deixar vocês com as palavras finais, né, para o pessoal que está nos assistindo, porque realmente vocês são testemunhas vivas do que Deus faz na vida de um homem e de uma mulher. Sim, eu só tenho a agradecer. Vou deixar meu marido falar um pouco, né, gente? Ele falou demais hoje, né? Não, nós só temos que agradecer, né, Péricles? Só agradecer a Deus, joelho no chão, agir com fé e saber ouvir a voz, né, do Espírito Santo na nossa vida. A voz certa. Isso, e que todos que estão assistindo vão conseguir também, em nome de Jesus. Amém. Vão conseguir também, eu não tenho dúvida disso. Se eles não têm fé, pode mandar fé para mim que a gente ora e eles vai vão conseguir acontecer também. Amém, gente. Deus abençoe vocês e que essa fé que está sendo, né, alcançada aí em tantos corações que nos acompanham, continue sendo gerada no coração de vocês e que as mãos de Deus continuem prosperando e abrindo portas para a vida de vocês. Amém. Muito obrigada, viu? Deus, E você que está aí conosco, segue para o comercial rapidinho, na sequência. Isso aí. David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes, especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga nossa página no Facebook e Instagram, @David Júnior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo app Bar. Gente, hoje o programa passou rápido demais, hein? Pois é, tudo que é bom, né? É rápido. É verdade, mas foi muito bom, foi maravilhoso. Tem uma respostinha pra tudo, né? Tudo que é bom é rápido. Nossa, você tá se achando, gente. Tá bom, meu amor, é porque você tava com saudade da gente, né? Vocês estão gostando mesmo, né, galera? Tá bom, tá legal. Hein, Amandinha? Deixa o público falar, tá bom? Gratidão a vocês, te esperamos no próximo programa. Vai ser maravilhoso, tá bom? Tem muitas novidades sempre aqui. E é claro, você participando conosco. Um beijo no coração, fiquem firmes. Tchau, tchau.